Om Kayena vacha manasyendrayirva bhutyatmanava prakriti swabhava karomi adyat sakalam paresma Narayanaayeti samarpayami Narayanaayeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Nesta série de vídeos vamos falar sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção, da rendição, do amor divino. Esta obra chama-se Os Bhakti Sutras de Narada. São atribuídos ao sábio Narada e fala tudo sobre o caminho da devoção, do amor a Deus. Algo que para os dias atuais é uma joia, uma preciosidade, aquilo que trará alento ao coração do verdadeiro buscador da verdade. Que todos vocês possam encontrar inspiração nesta obra, direcionamento e um entendimento profundo, e que também o amor divino possa brotar nos vossos corações. Continuando com os Bhakti Sutras de Narada, capítulo 5, diferentes definições de Bhakti. Sutra 20. Existem tais e tais instâncias. Assim é, assim é. Então, o que ele está a dizer aqui é que existem exemplos, e ele vai ilustrar no Sutra seguinte, desse tipo de devoção que ele falou, o mais elevado tipo de devoção. Sutra 21. Como, por exemplo, no caso das vaqueiras de Vraja ou Brindavan. Então, ele refere as vaqueiras de Vraja ou Brindavan, ou as Gopis, como exemplos da mais alta devoção. Que, curiosamente, não é? Elas não eram eruditas, possivelmente nem sabiam ler nem escrever, não era exemplo de uma mente muito aguçada, estimulada, não é? No entanto, o mais alto exemplo, ou o exemplo da mais alta devoção. Elas brincaram com Shri Krishna e se identificaram com ele em completa devoção. Vale referir que o componente mais importante, vou até dizer mais importante, da devoção é a rendição, a entrega. Ou aqui no termo autorrendição, a sua entrega a Deus. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Aceitando tudo o que vem como a mão de Deus para te levar a Ele. E isto é muito importante estar na base. Caso contrário, é muito difícil sair daquele ciclo já mencionado anteriormente, de que enquanto houverem desejos, todos os teus esforços mundanos, espirituais, de alguma forma estão sendo canalizados para a realização daqueles desejos. E a autoentrega, a rendição, é a forma de romper com esse ciclo. Muito difícil de romper. E se a autorrendição, se a entrega não faz parte dessa prática devocional, então não é devoção a Deus ainda. De alguma forma é devoção aos teus desejos e a devoção a Deus um meio para a realização dos mesmos. Isso era algo que elas não tinham. E elas se identificaram completamente com ele, porque através dessa
autorrendição, da devoção pura, o devoto é levado ao nível de Deus. Sem essa auto-entrega, Deus está sempre tentando trazer, ou melhor, o devoto está sempre tentando trazer Deus ao seu nível, mesmo sem perceber. Elas não se importavam com a tradição familiar, reputação e conforto pessoal para viver em perfeita devoção ao Senhor Krishna. Estes são os pontos muito importantes, não é? Por isso que estão aqui. Não se importavam com tradição familiar, não é? Quais eram os seus deveres familiares, com tudo o que envolvia a família. Elas estavam nem aí para isso. Krishna estava exclusivamente, era a única prioridade para elas. E é óbvio que, não é? Nessa circunstância, a reputação delas ficaria manchada, porque seria interpretado de uma outra forma. E elas não estavam preocupadas com a sua reputação. Vamos mudar o termo reputação para um termo mais que cada um se possa identificar melhor com a sua imagem. Elas não estavam preocupadas com a sua imagem, com aquilo que os outros iam pensar delas por estarem tão devotas a Shri Krishna, que aos olhos de muitos era apenas um homem. E no caminho espiritual, seja lá em que vertente for, a imagem que cada um cultivou até agora, que representa um meio de facilitar a chegada nos desejos, essa imagem é muito difícil de largar. É aí que entra o sacrifício, é aí que entra a rendição, a entrega. Mas a imagem é muito difícil de largar. A necessidade de manter certas aparências tem uma força muito grande. As gopis são citadas como Narada como mais alto exemplo, como um dos maiores exemplos da mais alta devoção. Elas estavam nem aí para a sua imagem, para a sua reputação, para aquilo que os outros iam pensar acerca delas. Os outros, aqueles que lhes eram próximos, ou a sociedade em geral. E conforto pessoal, também não se importavam com conforto pessoal, para viver em perfeita devoção ao seu Krishna. Então, o conforto pessoal também é um outro ponto que pega para a grande maioria. E não é à toa, não é? Porque é que os ashrams são longe? Porque é que é uma vida simples e etc? Porque quem está apegado aos desejos, aos objetos sensoriais, ao conforto, a tudo isso, não suporta. E sem abrir mão disso, não há purificação, não há elevação. Então, de alguma forma, né, Krishna podia ter encarnado no meio da riqueza, e não. Ele viveu grande parte da sua vida, não toda, por outras razões, mas na simplicidade. Todas as gopis, ou a maior parte, tinham uma vida muito simples, muito humilde, e para andar atrás dele, elas não se importavam de deixar os seus confortos para trás, não ligavam para isso. Esse é o espírito de um devoto, de um buscador. Elas disseram, ou diziam, onde quer que olhemos, encontramos Shyam, que é um outro nome de Krishna. Na nuvem de chuva escura, nas pupilas negras dos nossos olhos, nas folhas escuras de Tamal, que é uma árvore, nas águas azuis do Yamuna, que é o rio, no céu azul, etc. Para onde elas olhavam, só viam Krishna. E isto não é exagero. É o nível de exaltação, de pureza da devoção delas. Elas viam Deus em todo lado.
Para onde elas olhavam, viam o seu amado, em todo lugar, o tempo todo. O amor divino puro remove todas as desigualdades ou diferenças e coloca o amante e o amado no mesmo nível. No caso divino, resulta na fusão de personalidades. Então a gente consegue observar no amor mundano, quando as pessoas passam uma vida juntas e se amam e têm afinidade, que até as características faciais, expressões, até mesmo a face, começa a ficar muito semelhante. No amor divino, é muito além disso. As diferenças desaparecem, ou seja, a personalidade humana mundana é purificada e elevada a um nível divino. As gopis eram a joia mais importante entre os devotos do Senhor. E começa ficando claro o porquê, não é? O amor das gopis não pode ser adequadamente descrito em palavras, pois ele já estava muito além de qualquer compreensão. Elas dedicaram seus corpos, suas mentes, suas posses, suas almas e tudo ao Senhor. Vou ler de novo. Elas dedicaram seus corpos, suas mentes, suas posses, suas almas e tudo ao Senhor. Este é o nível, não é? Elas cantavam sempre as glórias do Senhor com a voz embargada de devoção. Quando a devoção atinge um nível alto, a voz embarga, não é? Não consegue falar direito. Elas cantavam assim porque a sua emoção era muito grande e transbordava. A sua música era o transbordo da devoção por Krishna. O Sr. Krishna falou com elas. Vocês cortaram todos os laços domésticos por minha causa. Não posso pagar a dívida de vocês servindo-vos nem mesmo durante a vida de um ser celestial. Por favor, aliviem-me dessa responsabilidade por vossa própria generosidade. O Dharma de Deus é o amor, o verdadeiro amor, o amor puro. Não é o que as pessoas costumam falar, não tem nada a ver com isso. Acho que dá para começar a perceber, não é? E sendo o amor o único Dharma de Deus, o verdadeiro devoto, ele obriga Deus a ir até ele, através da pureza da sua devoção. Seja de que forma for, de uma forma ou de outra. E Deus realiza os desejos puros dos seus devotos, os que têm a ver com Ele. E realmente, não é? Havia aqui uma dívida da qual Krishna pede que elas o libertem por sua compaixão. O Senhor diz: as gopis se entregaram a mim, seu coração e sua alma. Elas pensam que eu sou a vida delas. Elas abandonaram todos os seus parentes mais próximos por minha causa. Eu sempre apoio aqueles que deixam de lado todos os prazeres mundanos por minha causa. E sim, Deus sempre cuida dos seus devotos. Os seus devotos sinceros. Porque tem muito devoto que acha que é sincero, que está-se devotando, fazendo um monte de sacrifícios e etc., que acha que é por Deus, mas na realidade ainda está preso naquele ciclo da realização dos próximos desejos. E isto ele apenas consegue manter durante um tempo. Pode ser pouco tempo, muito tempo, mas apenas durante um tempo. E à medida que vai perdendo os seus apegos, deixando para trás, começa a retroceder na sua devoção.
Já os verdadeiros devotos, aqueles que realmente sacrificam tudo por Deus, que se entregam completamente a Deus, desses Deus cuida diretamente. E estes devotos, no caso devotas, não é? Mas o corpo não quer dizer nada. Deus abençoou com a sua presença. De tão elevado que era a sua devoção, ele passou alguns anos com elas, vivenciando este amor, todas aquelas histórias e brincadeiras que, bom, tem quem saiba, aqueles que não sabem irão saber, são histórias muito bonitas, cheias de beleza. E esse é o maior presente de Deus, a sua presença. Não aquilo que Ele possa trazer, não aquilo que Ele dá, mas a sua presença. Relembrando, Deus não é aquele que abençoa a tua vida. Ele é a bênção, a própria bênção na tua vida. Ele é o destino final dos sábios. As gopis entregaram todas as suas ações aos pés de lótus do Sr. Krishna. Elas experimentavam uma agonia aguda se perdessem a sua presença, mesmo que por um momento. Tal era o nível da sua devoção. Este é mais um sinal. Quando a devoção está intensa e o devoto perde por um momento a lembrança de Deus, ele fica muito aflito. Ao ouvirem a doce e melodiosa flauta do seu amado, saíam de casa enquanto estavam ordenhando as vacas. Então, o que quer que estivessem fazendo, assim que ouviam a flauta dele a tocar, imediatamente largavam tudo e iam ter com ele. Tal era o seu compromisso e o apego por Krishna. Com a mente absorta em Krishna, elas corriam para onde ele estava, para onde estava o seu amante, sem prestar atenção umas nas outras. Então elas nem sequer estavam conscientes umas das outras quando corriam e iam ter com Krishna, de tão absorvidas em Krishna que elas estavam. Algumas não esperavam ver o leite ferver, algumas não tiravam a comida do forno, não serviam, ou algumas estavam servindo os seus maridos, outras levavam comida e outras saíam do trabalho sem terminar. Então, umas nem deixavam terminar a comida. Então, o que quer que estivessem fazendo, elas largavam tudo imediatamente para estar com Krishna. E, como se deve de imaginar, com certeza haviam repercussões de todos aqueles que estavam com elas, né? Maridos, filhos, seja lá o que for. Elas estavam nem aí. Com certeza pagavam, fosse lá o preço que tivesse de ser pago, mas assim que ouviam Krishna, estavam lá. Sutra 22. Mesmo aí, esse amor das gopis, não há nenhuma razão particular para esquecer a glória e a grandeza do Senhor. Então, mesmo naquela circunstância em que Deus encarna para estar com elas, para partilhar aquelas histórias, aquele amor com elas, elas sendo mulheres, não é? Poderiam se confundir Krishna com um homem apenas e transformá-lo numa fonte de satisfação das suas necessidades mundanas. No entanto, elas sabiam muito bem quem era Krishna. Nunca esqueceram a glória de Krishna, a consciência de Krishna, que Krishna era Deus encarnado. Alguns pontos importantes. Sem uma clara consciência da majestade e grandeza de Deus,
a devoção não pode operar como um fator persistente de desenvolvimento humano. Então é a consciência da divindade, da magnitude da divindade, que eleva a consciência humana para o divino. Se Deus é transformado aos teus olhos, seja de que forma for, e vai sendo puxado para o teu nível, aí aquela devoção não vai conseguir te elevar. E uma proximidade de uma encarnação divina tem essa dificuldade embutida. Muitos olhavam para Krishna e viam-no como um homem, como um rei, como um vaqueiro, como um amigo, como um familiar, como um inimigo. Elas sabiam muito bem com quem estavam. Por isso não importava nada, não é? E para ter essa visão, apenas um coração puro traz essa visão. Elas não eram eruditas, não tinham uma mente muito apurada, muito desenvolvida, mas tinham um coração puro. E o coração puro é o auge, é o mais elevado, é a visão, a alma de um buscador de Deus ou de um buscador da verdade. E muitas práticas, muitas disciplinas espirituais têm a ver com a mente, com o corpo, com outras coisas, com outras faculdades. Isso tem a ver com a possibilidade de ser um meio para purificar o coração. E como um meio de chegar nessa pureza. As gopis dançaram ao luar e brincaram com Shri Krishna. E mesmo assim, não ficaram inconscientes da sua divindade. Até porque elas já não tinham mais pensamentos mundanos, desejos mundanos. Então, elas estavam num nível em que Deus servia para elas se entregarem a Ele e viverem aquele amor com Ele. Estar na sua presença. Não mais para Ele satisfazer alguma coisa além disso para elas. Portanto, não ficaram inconscientes da sua divindade, da sua onipresença, da sua onipotência, nem por um segundo. Elas o reconheciam como a alma do universo e também como a sua própria alma. As gopis se renderam a Krishna sabendo ser o próprio Deus e a personificação de Sat Chit Ananda. Elas disseram: você é o Purusha primordial ou Purushottam, o protetor dos devas. Você é a testemunha de tudo. Você assumiu uma encarnação para a proteção do mundo inteiro. Só um ser neste nível de exaltação, de devoção, pode ter esta clareza. E esse é o destino de todo o verdadeiro devoto. E o verdadeiro devoto não é só aquele que quer amar a Deus, que quer chegar a Deus, mas aquele que dá os passos e não para de dar os passos até que chegue a Deus realmente. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhushka sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva.